é provável que um dia o sol molhou esta pasta, cozinhou esta pasta, e aquilo que ele vinha bebendo virou um alimento sólido, que era o pão. Eu acho a história fenomenal. Fenomenal. Aqui o pão árabe não leva fermento. Não leva fermento, é feito até hoje assim. É feito até hoje assim. Essa história eu li no livro, o título é A História do Mundo em 6 Copos. Aí conta a história da cerveja, do vinho, destilados, rum, não me lembro mais dos outros. E eu tenho outro livro desta grossura, eu estava quase chorando porque não sabia com quem estava, descobri que está com a minha filha. 6.000 anos de pão, que conta também essa história toda, é muito interessante. Né? Então, vejam como que essas coisas, a maneira como a biologia descreve a evolução, o antropóide ficando em pé, a solicitação que o ficar em pé e olhar o mundo de frente fez para ele, como tudo isso vai fazendo com que esse princípio inteligente desabroche essa potencialidade de inteligência cada vez mais. Consequentemente, ele começa a mudar o mundo em que ele está. Então, observem que a evolução, ao mesmo tempo que o planeta Terra precisou de sofrer um processo evolutivo para se estabilizar e receber o espírito humano, o espírito humano, quando chega a um planeta e o domina, também vai colaborando para mudanças nesse planeta, quer para o bem, quer para o mal, tá certo? Então vejam, a Terra já foi um planeta primitivo, tão primitivo que nele não havia vida. Depois, menos primitivo, formas inferiores de vida. E depois, um pouco menos primitivo, formas de vida mais elaboradas. E quando ele estava plenamente estabilizado, que a gente pode chamar do Éden da Bíblia, né, a metáfora do paraíso celeste, então o espírito, já na condição hominal, vem habitar esse planeta. Ele enfrenta ainda um planeta muito primitivo, não geologicamente, mas muito primitivo ambientalmente. Concorda comigo? Né? Se nós estabelecermos, sem sombra de dúvida, de 70.000 anos para cá, o Homo sapiens já estava bastante esparramado por aí. O planeta, o ambiente que ele tinha para viver era um ambiente inóspito, muito mais difícil do que esse ambiente que nós temos hoje, 70.000 anos depois, que em termos geológicos é um nada, é um instantezinho de nada, certo? Então os mundos, eles não pertencem a categorias estáticas. A mesma Terra, que já foi o mundo primitivo, hoje não é mais. Há outros mundos por aí na condição de primitivo? Provavelmente. Que tipo de espírito habita o mundo primitivo? Espíritos que recém-inauguraram a condição hominal. Que não deve existir então mais. Existe. Ainda cria esse espírito. Dizem os livros que a criação é incessante. Eu vou procurar aí no Mas aí livro não dos tem livros. mais terra primitiva. Não tem, mas há outros mundos primitivos. Isso aí a gente não está negando, né? O livro dos Espíritos tem uma afirmativa categórica dos Espíritos falando dessa transmigração evolutiva. Depois eu vou ver se eu acho a pergunta e informo para você e para todos os demais. Vera, qual é o nome do teu livro lá? História do Mundo em quê? Em 6 copos. 6 o quê? 6 copos. Eu trago o livro para te emprestar. Copo de cerveja. Copos. Ele fala de bebida. Você quer que eu traga o livro? Eu quero ver. Eu andei me desfazendo de um monte de livros, mas eu acho que ele ainda está lá em casa. Gosto de Vera. cerveja. Então, É colocar que todos os espíritos foram criados em igual Simples, ignorância. legal. Então estaria aí nesse período Exatamente. final, nessa ignorância e etc, Uhum. desdobramento. Exatamente. A metafísica do cristianismo. Aí tem seu e-mail aqui. Isso é um texto, pena que a gente ia acessar pelo seu e-mail. Eu ia mandar para vocês, não mandei não. É um texto tão bonito. Mandei. eu não recebi, não. Eu recebi. Eu recebi não Muito nada. bonito o texto. Hein? Eu não recebo nada. Eu recebi sim. Foi muito restrito.
e-mail para mim dizendo assim, Wanda, metafísica do cristianismo. Aí eu respondo e mando, tá? Vou botar o meu e-mail aqui. vveralandes@gmail.com vveralandes@gmail.com Como é que eu não consigo? É V, aí depois Vera, vveralandes@gmail.com veralandes@gmail.com. Então, todo mundo que não ganhou o texto, manda um e-mail para mim dizendo assim, manda o texto. Por favor. Por favor, por gentileza. É o mínimo, né? Eu gostei muito do que você escreveu, que primeiro eu li o livro todo, aí a Andréia tinha tirado foto, ela me deu, que ela ficou puxando pelo tempo, né? Olha, eu li isso, eu fiquei assim, eu falei, nossa, olha que coisa. O livro é muito bom, vale a pena. Gente, vamos voltar aqui? Então, o mundo primitivo nós já vimos. Mundo de expiações e de provas. Onde domina o mal. Achei horrível essa frase. 3. Mundo de regeneração. Nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. 4. Mundos ditosos. Onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então vejam, gente, depois vocês leem essas categorias desdobradas aí, tá? Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Então entenda o seguinte, os nossos livros dizem que nós habitamos um mundo de provas e expiações. Vocês concordam que no nosso planeta predomina o mal? De jeito nenhum. De jeito nenhum, tá certo? Então a gente tem que ler e parar para pensar. A gente não é uma caixa vazia na qual se soca o que bem queiram, não. A gente tem que parar para pensar. Ainda domingo minha mãe, sábado, fazia 84 anos, estava reclamando da humanidade. Ela até é uma pessoa bem-humorada, mas alguma coisa detonou uma crise de mau humor, de pessimismo nela. Aí eu deixei que ela falasse um pouquinho e disse assim, mãe, o que a senhora aprendeu na doutrina espírita? A gente não progride sempre? Se a gente progride sempre, mas como é que a humanidade hoje pode ser pior do que há 100 anos atrás? Aí ela disse, mas é mesmo, né? A gente fala uma bobagem. Aí ela sacou. Então, vejam, o mal incomoda porque nós somos bons. Na época que predominava o mal era lugar comum. Era lugar comum. Essa história da civilização acabou com a humanidade está perdida. Primeiro que a humanidade não está pronta. Tornar-nos humanos é um processo que nós iniciamos e estamos desenvolvendo. Então a humanidade não está pronta. Tanto é assim que há diferentes níveis de humanidade se nós considerarmos uma tribo primitiva de aborígenes vivendo em algum canto desse mundo e nós imaginarmos o homem que vive em Londres. Não tem diferentes graus de humanidade entre eles? Certo? Assim como não há diferentes graus de humanidade entre esta população do século XXI e a população do século XIV, XV. Está lá a Idade Média, aquela época trevosa, para mostrar como cometíamos equívocos ali. E isso tudo serve para nos confirmar sobre a reencarnação. Deus não poderia ter nos trazido para vivermos o século XXI com tanto bem-estar, enquanto outros filhos ele obrigou a viver no século XI, no século XV. Ué, mas esses outros podem ser ajeitados? Não, pode ser não. Éramos nós. A única maneira de nós entendermos a justiça de Deus é entendermos que hoje nós estamos colhendo todo o progresso que vimos desenvolvendo ao longo de nossas caminhadas pela Terra. Diga, Vera. Eu penso também o seguinte, eu vi uma reportagem na televisão que os próprios indígenas, você vê, já foram para Brasília, quer dizer, eles ao pouquinho estão evoluindo também. É claro que estão. É
Claro que estão. E essa questão também de índio, a gente que entende que índio tem que viver lá na selva, naquela condição. Índio é um estágio de vida. Viver como índio é um estágio de vida que tem que ser obrigatoriamente ultrapassado. O que se preserva é a cultura daquela época e não o modo de viver daquela época. A ser assim, o homem da Europa estaria vivendo dentro das cavernas, abrigados com uma pele de urso até hoje. Mas não poderia o índio vir na parte dele, da Europa na parte dele? Não tem. Sim, mas o índio, como toda organização humana, há de progredir e alcançar outro estágio. Eles Então, usam gente, roupa, coisa que eles não usavam, quer dizer. Então, acho que tem um progresso aí também. a convivência com outras culturas exatamente para miscigenar e enriquecermos uns aos outros. Só uma coisa sobre isso, é a questão da expiação, que a terra é um local de expiação. Você está falando disso? É disso que eu estou falando. Então, eu vou colocar a questão. O mal nos incomoda porque nós somos bons. O mal vira notícia porque a maioria dos homens é boa. Então, é só por isso. Quando, vejam bem, se saísse o jornal amanhã dizendo que da noite de terça-feira, de 19h30 às 21 horas, um grupo de 20 pessoas aproximadamente reuniu-se dos Cristófalos para estudar a evolução do planeta e da humanidade, alguém compra esse jornal, gente? Não. Mas se dissesse que nós enganamos um ao outro aqui, todo mundo ia comprar o jornal. Porque chama a atenção. Não é porque a gente queira, né? Então, veja bem, quando a gente lê uma frase dessa, que a Terra é um mundo de prova e expiação, e que nesses mundos predomina o mal, a gente diz alto lá. Alto lá. A própria questão de prova, quando os livros foram escritos, a palavra prova e expiação entrou no lugar de pecado e castigo. Certo? Então, aquele Deus que Jesus havia descrito, que era contrário ao Deus de Moisés, que era um Deus vingativo e justiceiro, o Deus de Jesus era bondoso e justo. Em 1857, a gente estava querendo o Deus vingativo do Velho Testamento. Jesus já tinha descrito um Deus bondoso que nós não aceitávamos. Então, o Espiritismo não podia romper de novo e trazer um Deus ainda mais bondoso. E aí pergunta o que é Deus e deixa cada um organizar o Deus que queira, mas usa a terminologia ainda atávica daquele tempo todo. Né? Porque, na verdade, a vida não nos oferece uma sucessão de provas que tenhamos que prestar. A vida nos oferece uma sucessão de oportunidades. A questão de interpretação. Né? Cada um de nós deve ter aqui nesses anos que viveu, momentos de muita alegria, momentos de conflito, momentos de tragédia, momentos de tristeza, passaram. E cada um deles, ao passar, fez com que nós saíssemos fortalecidos dali. Alguns sucumbem, mas a maioria se fortalece. Então é isto que a Terra nos oferece. E isso é muito mais de acordo com uma noção de Deus misericordioso e justo. E a expiação, Luciano, é uma forma que inventaram para falar do castigo. Porque a prova você enfrenta se quiser ou não, mas a expiação é compulsória. Entendeu? Na verdade é essa a diferença. Eu não gosto de usar nenhum dos dois termos. Sabe, eu costumo dizer assim, a vida nos oferece várias oportunidades. Algumas dessas oportunidades a gente encara, vai lá e paga à vista. Outras a gente paga a prazo, outras a gente empurra para depois, mas não tem importância, porque a gente vai ter de novo a oportunidade de ter aquela prova diante da gente. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a doutrina que você está estudando